Física 1, semestre passado, nós vimos cinemática, muito de cinemática, né? Foi toda aquela parte lá de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, etc, etc. E depois a gente passou para dinâmica com e sem atrito. Daí na dinâmica nós vimos as leis de Newton. Imagino que vocês lembrem de tudo isso. Gabriela, então, lembra de tudo, né? Opa! Com quem que você fez a Física 2? Eu não lembro o nome do professor. Você fez, a 1 você fez comigo, né? Foi. A 2 eu não lembro. Então, na Física 2, a gente vai continuar com a dinâmica, a primeira parte da matéria, só que ao invés de tratar de leis de Newton, a gente vai tratar de energia. É uma abordagem do ponto de vista da energia, a energia mecânica, que é composta pelas energias cinética e potencial. E depois a gente vai tratar de corpo rígido, que é tanto cinemática quanto dinâmica, de objetos que têm dimensão, né? Até esse ponto aqui, né, desde de cinemática, dinâmica, leis de Newton e energia mecânica, a gente tratou, né, e vamos tratar só de objetos que têm dimensões desprezíveis em relação às demais dimensões envolvidas no movimento, chamadas partículas. Aqui é o ponto que a gente vai sair da partícula, né, do objeto de tamanho desprezível, e evoluir para um objeto extenso, um objeto que pode girar em torno do próprio eixo. Em especial, a gente vai tratar só do chamado corpo rígido, por vários motivos, dentre os quais tratar de rotação de um objeto que sofre deformação é muito complicado matematicamente e nem é visto aí nos cursos de graduação. É uma coisa bastante específica e que interessa só algumas áreas das engenharias, então fica mesmo para, na maioria dos casos, para os cursos de especialização. Tá? Então, a gente tem aí dinâmica e corpo rígido para ver nesse semestre. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Nada? Ninguém quer perguntar nada, o pessoal tá dormindo, isso sim, viu? Tá de boa, professor. Tranquilo. Fui salvando aqui as luzes para depois ir postando para vocês, tá? Então vamos lembrar um pouquinho das leis de Newton para ver aí se a Gabriela aprendeu tudo de leis de Newton, né? Ou se ela ficou com alguma dúvida. Fiquei com muitas, professor, por isso que eu repeti. Que nada, não ficou nada. Você queria fazer a disciplina comigo de novo, foi por isso. É um caso de perseguição. Olha só. Leis de Newton são 3, tá? A primeira lei de Newton, ela trata de corpos em equilíbrio, é chamada lei de inércia. Então, na lei de inércia, ele diz que quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um corpo for zero, esse corpo está ou estático, parado, ou em equilíbrio dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta com velocidade constante. A segunda lei, ela define o que é força, do ponto de vista técnico da mecânica. O efeito de uma força
né, resultante diferente de zero é acelerar um corpo. Tá? E ele estabelece que a razão entre a força aplicada e a inércia do corpo, medida pela massa, é igual à aceleração. E a terceira lei, que é a chamada lei de ação e reação, ela estabelece que ela explica, né, a natureza que toda vez que um objeto 1 atua sobre um objeto 2, o objeto 2 reage e atua sobre o 1, uma força que tem mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, com essas três leis, o velho Isaac Newton conseguiu explicar o movimento dos corpos macroscópicos, né, dos corpos que estão aqui no nosso nível, que a gente não precisa de nenhum microscópio para entendê-los, né, para ver, mas também conseguiu explicar o movimento até dos corpos celestes lá na gravitação. Então é uma mecânica bastante poderosa, apesar de antiga, né? Mas por que que ele é tão antigo e poderoso? Porque a natureza não mudou, né? O movimento é o mesmo desde a época do Newton, né? Então, vamos ver alguns movimentos para a gente só recordar um pouquinho e ter a possibilidade de aprofundar um pouco mais aí os conhecimentos sobre as leis de Newton, tentando desmembrar um pouco mais o que acontece na natureza. Vamos pegar alguns movimentos do nosso dia a dia. Se eu deixo um objeto cair, pode ser uma maçã, por exemplo, ou uma laranja ou uma pera, o que vocês quiserem. Deixa esse objeto solto, próximo à superfície da Terra. O que que acontece com ele? Ele cai, né? Ele entra em movimento. Por que que ele entra em movimento? Porque quando eu tenho o objeto lá numa árvore, ele está ainda preso na árvore, ele não cai. E quando ele se solta dessa árvore, se eu deixar ele aqui, ele cai. Gravidade. Gravidade. Mas aqui não tinha gravidade? Mas aí ele tá preso, não? Ele está preso. Então, por que que ele não caiu aqui? Porque, a senhora apareceu. Aparecia. Aqui, a Terra puxa o objeto para baixo. Ela sempre puxa, né, os objetos para baixo. Qual é a diferença? É que aqui a gente tinha esse objeto ligado na árvore e a árvore puxava ele para cima. E essas duas forças se anulavam. E aí, quando a gente tem, nesse caso, né, que a força aplicada mais a força peso iguais a zero, o objeto fica, como diz a primeira lei, né, que ela descreve, em movimento, ele fica numa condição estática. Quando isso aqui se rompe, permanece a força peso puxando o objeto para baixo, o que que vai acontecer? Ele vai sair da condição de equilíbrio estático e entrar em movimento. E esse movimento é tal que a força aplicada é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração que ele vai ter. No caso, a aceleração é igual à aceleração gravitacional. Aí ela é constante. Então o objeto cai, ele vem continuamente ganhando velocidade devido à ação dessa força-peso. E aqui, enquanto a árvore conseguir mantê-lo preso, né, enquanto a haste ali resistir na conexão entre a fruta e a árvore, o objeto permanece em equilíbrio estático. Tá? Legal.
Qual é a origem da força gravitacional? Alguém sabe me dizer? Por que o peso existe? Professor, eu acho que é por conta de, sei lá, da força do núcleo da Terra, alguma coisa assim? Força magnética? Não, né? Nada a ver. Não é magnética, mas por conta da força. Isso sim. Existem na natureza quantos tipos de força? Você sabe? Quantas forças existem na natureza? Essa pergunta é profunda, né? Eu não sei se pressão atmosférica é uma força, não sei. Não, pressão não é força por área. Quantas forças existem na natureza? Uau, essa pergunta é. Nós vivemos nesse mundo e ele tem algumas forças, alguns tipos de força, né? Aquela força centrífuga e força centrípeta é natural ou é. Elas são consequências, elas não são básicas. Existem na natureza 4 forças, 4 tipos de forças. E são elas que são responsáveis por manter, inclusive, a nossa vida, enquanto a gente estiver vivo, claro. Não existe uma ordem, né, em escala de intensidade, tá? Se a gente coloca assim, ó. Vamos ver qual delas é mais intensa, tá? Qual delas é mais atuante. A gente tem a força gravitacional, depois nós temos a força chamada fraca, depois a força eletromagnética, e por último a força chamada forte, ou passada ela era chamada de nuclear. Tá? São as 4 forças que existem na natureza e que nós conseguimos medir e enxergar. Isso quer dizer que se existe um universo paralelo que a gente não vê, não enxerga, não faz nada, não tem nenhuma relação com ele, é porque ele não interage com essas 4 coisas aqui. Na realidade, se tivesse alguma coisa do meu lado que não interagisse pela gravitação, nem pela força fraca, nem eletromagnética, nem forte, eu simplesmente não perceberia que essa coisa existe. E o que cada uma dessas forças são? Parece coisa espiritual, né, quase, mas a ideia não é essa, não. A gente só consegue perceber essas 4 forças. A gravitação é a primeira delas, logo que a gente tem contato, né? É aquela que diz que massa atrai massa. 2 massas se atraem. E ela só existe na versão atração, não existe repulsão. A Terra puxa a gente para baixo. Para baixo faz sentido isso? Não. A Terra puxa a gente para o centro dela, assim como nós atraímos a Terra para nós. A diferença é que, como a massa da Terra é muito maior, a inércia é muito maior, ela consegue nos manter presos na superfície dela. E a gente tem um pouco de... Mas quando você dá um pulo, você atrai a Terra também. Só que ela consegue trazer você para ela por conta da diferença de massa. Tá? Quando a gente trabalha pensando em gravitação só, a força gravitacional ela tem um formato matemático muito bem definido, né? A força da gravidade
ela é igual à constante gravitacional, que ajusta inclusive as unidades do sistema internacional, produto das massas, uma massa vezes a outra, dividido pela distância entre elas. Tá? Então, o que nós chamamos de força-peso, ela tem essa origem aqui. Constante gravitacional, massa da Terra, aproximadamente o raio da Terra, ao quadrado, tudo isso vezes a nossa massa. Então, o que a gente chama de aceleração gravitacional terrestre é isso aqui, ó, constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Tá? Por isso que a constante gravitacional também sempre está nos livros que ela varia um pouco lá pela segunda, terceira casa decimal, dependendo de onde você estiver, dependendo do raio da Terra. Se você estiver num ponto mais alto ou mais baixo, claro que essa distância tem que ser muito, muito grande para fazer alguma diferença, tá? Mas a constante gravitacional, ela depende da massa e do raio do planeta. E isso vezes a nossa massa é que dá a força-peso, tá? Legal. Então, peso vem da força gravitacional que um objeto com massa atrai outro. E essas duas aqui? A força fraca, a gente praticamente não percebe no dia a dia. Ela ocorre dentro de alguns processos de emissão radioativa, tá? E ela é responsável por manter o equilíbrio aí da matéria, tá? Ela é uma força que a gente não consegue ver nem perceber, mas a gente consegue medir isso em laboratório. A força eletromagnética. Estamos usando um bocado de força eletromagnética, né? O nosso corpo funciona por pulsos eletromagnéticos, né? O cérebro, na verdade, funciona através de uma série de pulsos e a gente tem toda a nossa percepção relacionada ao eletromagnetismo. Já pensaram nisso? Como é que é o processo de enxergar alguma coisa? Tá? Por que eu vejo um objeto? Por que eu olho para isso aqui e estou vendo esse objeto? A luz incide sobre esse objeto, parte dela é absorvida, parte dela é refletida. Essa luz chega no meu olho, é um pulso eletromagnético, ela vai ser absorvida no meu olho, uma parte dela, claro, né? E isso vai gerar uma série de pulsos eletromagnéticos nos neurônios que transmitem para o meu cérebro essa imagem. Né? Tanto é que a pessoa que tem um problema... Existem dois tipos de problema de visão. Existe o problema de visão no olho, que é uma parte eletromecânica, e existe o problema de visão na decodificação do sinal eletromagnético do olho para o cérebro. Esses são mais complexos ainda de serem resolvidos. Como é que é o processo de ouvir alguma coisa? A gente recebe o impacto das moléculas de ar que estão chacoalhando, né, numa onda mecânica que está se propagando. Essas moléculas, elas fazem com que a membrana que a gente tem no ouvido, né, o tímpano, ela vibre. A vibração dessa membrana transforma a energia mecânica de vibração em pulsos eletromagnéticos e esses sim é que são levados aí até o nosso cérebro. Então, a gente tem uma informação mecânica transformada numa informação eletromagnética. A força eletromagnética, ela tem dois tipos, né? Quando eu tenho cargas iguais, carga positiva com carga positiva, elas se repelem. A mesma coisa quando eu tenho cargas negativa e negativa, elas se repelem. Já quando eu tenho carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem, né? Então eu tenho aqui força de repulsão e de atração, ao contrário da força gravitacional, que ela só tem repulsão.
E é usando essas forças de atração e repulsão que a gente consegue colocar cargas elétricas em movimento e ter aí tudo o que a gente usa no dia a dia e também todo o funcionamento do nosso corpo, que é um funcionamento eletromagnético. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Sem perguntas? Ok. E a força nuclear? De onde ela vem? Agora eu vou colocar algumas questões para vocês. Desde o final do ensino fundamental, ensino médio, o professor sempre diz para vocês isso aqui, ó, cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. E aí, professor de química disse para vocês o seguinte, existe uma coisa chamada átomo, e o átomo, ele tem um núcleo coeso, pequeno, e cargas negativas circulando em torno desse núcleo. Né? Quanto mais pesado for o material, mais elétrons circulando aqui. E o que tem no núcleo? Ah, prótons e nêutrons. Opa, peraí. Aqui eu tenho uma pergunta. Se dentro do núcleo atômico a única coisa que eu tenho são cargas positivas, né? E quanto mais pesado for, alguns núcleos têm 40, 70, 80 cargas positivas e algumas cargas e alguns nêutrons aqui no meio, como é que isso daqui se mantém estático, estável? Como é que essas cargas positivas não empurram uma para longe da outra? O que acontece aí? Aqui, sim, do ponto de vista eletromagnético, elas se repelem. Mas quando elas estão muito próximas umas das outras, aqui aparece a força forte, ou força nuclear, que, como o próprio nome já diz, é mais intensa que a eletromagnética e ela é de atração no caso dos prótons. Tá? Por isso, a chamada energia nuclear ela ocorre a partir de um processo dito em série, né? Quando eu uso um mecanismo em que eu vou partir um núcleo. Tá? Então, quando eu interfiro nisso aqui e vou partir um núcleo, eu libero a energia da força forte e essa liberação energética ela é suficiente para romper com outros núcleos de outros átomos que estão na redondeza, e isso leva a um processo em cadeia. É um processo em cadeia com alta liberação de energia e com um aquecimento muito forte. É por isso que as armas nucleares também são tão poderosas, né? É a liberação da força, da energia associada a força forte, a força que é a mais intensa das forças conhecidas na natureza. Então, a gente tem aí as 4 forças, as 4 chamadas hoje já há algum tempo, né? Elas são chamadas de interações fundamentais, tá? São esses 4 elementos. O que a gente estuda na graduação é como a gravitacional e a eletromagnética interferem no nosso cotidiano. Há pouquíssimas graduações da área de tecnologia têm alguma conexão com a força forte e fraca. Fraca eu acho que praticamente nenhuma. Né? Talvez um outro curso que tenha uma ênfase em física nuclear ou em segurança e até mesmo em aplicações na medicina,
mas pouquíssimo vai se falar sobre esse tipo de emissão radioativa aqui, até porque elas não são perigosas, são emissões naturais que ocorrem no cotidiano, tá? Então, o que a gente estuda é essencialmente eletromagnetismo e gravitação. Ok? Dúvidas, perguntas, todo mundo dormindo? Professor, você consegue levantar só um pouquinho o quadro que a sua barra de tarefas está cobrindo o finzinho ali? Aí eu não Ah, consigo tá. só visualizar ele. Então ali a força forte ela é entre os prótons e Prótons, nêutrons e também todas essas outras subpartículas, elas têm interação forte. Os elétrons também. Quando você coloca essas partículas muito próximas, a questão é, a força forte ela é muito intensa numa distância muito curta entre as partículas e ela cai bruscamente na medida em que elas se afastam. entendi. Tá? Então, por isso que ela mantém o núcleo unido, mas quando você rompe um núcleo, as partículas se espalham e aí elas têm uma energia muito grande, né? Portanto, elas têm velocidade também, e isso implica na temperatura, e elas têm energia suficiente para irem rompendo outros núcleos, né? Eles estão aqui muito próximos um do outro. Quando você afasta eles, a eletromagnética faz com que eles se afastem mais, mas como eles são muito energéticos, eles saem com grande velocidade, e isso faz com que eles rompam outros núcleos em torno. Ah, entendi. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, a força forte é a que mantém o núcleo unido. É que nos mantém estáveis, inclusive todos os átomos e moléculas que formam o nosso corpo, eles são estáveis por conta disso. Ah, Mas entendi. se a força forte fosse desligada, nós sofreríamos um processo de desintegração, né? Todas as partículas ficariam aí perambulando pelo universo sem nenhuma organização, porque elas não teriam essa formação dos núcleos dos átomos, né? E nós somos feitos de quê? Nós temos matéria compacta ou espaço vazio? O que vocês acham? Por que meu dedo não atravessa o meu braço? É um processo gravitacional? É por conta da. É uma força que repele, não é? Que eu lembro que eu já ouvi falar de uma teoria que nada, tipo, nunca se encosta Uhum. efetivamente. A gente Sim. sempre fica numa forcinha mínima que repele. Se nós pensarmos que quando a gente pensa em proporções, tá? O núcleo atômico, se ele fosse do tamanho de uma bola de futebol no centro de um campo, claro que as minhas proporções aqui são péssimas, né? Mas acho que todo mundo já tem ideia do tamanho de um campo de futebol, né? Então a bola está aqui no meio, no centro do campo. O elétron mais próximo do núcleo, ele está girando proporcionalmente fora do estádio. É muito grande a distância proporcional entre o núcleo atômico e o elétron. Essa distância aqui é enorme. Então, nós temos muito mais espaço vazio do que matéria propriamente dito, né? Isso significa que, por que o dedo não atravessa o braço? Porque, na verdade, você tem na superfície campo elétrico negativo nos dois, né? Então, essa interação aí dos campos faz com que ele não atravesse. Também a junção das moléculas cria alguns campos, chamado interação de Van der Waals, etc., que são, na verdade, efeitos de terem muitas partículas, e isso gera uma tensão de superfície. Mas, na realidade, nós temos muito mais espaço vazio do que matéria. Tudo no universo
tem muito mais espaço vazio do que matéria. Então a gente vive aí numa intensa briga de campos eletromagnéticos que nos compõem. É um pouco estranho pensar que não só a matéria amorfa é assim, mas também o nosso corpo, né? E a gente tem toda uma estrutura eletromagnética, né? Quando o pessoal fala em, eu vou medir a áurea de alguém, etc. Bom, realmente, todos nós temos uma emissão de radiação. Recebemos radiação do Sol o tempo todo e temos a nossa emissão radioativa devido à atividade das moléculas que compõem o nosso corpo. E é claro que isso pode ser medido, sim. Se isso é alguma coisa de mística ou não, é outra história, né? O que a áurea tem? Ela tem muito a ver com a composição do corpo, com o que você comeu, atividade mental, inclusive, né? Toda vez que a gente tem uma atividade mental, a gente tem um fluxo eletromagnético na cabeça, e isso gera campos eletromagnéticos. E isso pode ser medido? Claro que pode, né? Como qualquer outro campo, pode ser medido, desde que você tenha os instrumentos adequados para isso, tá? Então, o que nós estudamos aqui na Física 1 e Física 2 é só a mecânica, tá? Então é só movimento de corpos materiais e a gente está tratando só de forças como a gravitacional, alguns efeitos da eletromagnética, mas sem aprofundar nisso, e as chamadas forças de atrito, né? Que é devido à fricção entre os corpos. Então a gente tem um universo bastante restrito, né, dentro aí de todos os tipos de movimento que a natureza tem, tá? Usando aí as leis de Newton. O que muda na abordagem que a gente viu no semestre passado para o que a gente vai ver neste semestre, né? A gente teve uma abordagem baseada nos vetores e nas forças, e agora a gente vai ter uma abordagem baseada em energia. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? O objeto que cai. A análise que a gente vai fazer desse processo de queda de um objeto, baseada em energia, é a seguinte: a energia mecânica é composta pelas energias de movimento, chamada energia cinética, e energia potencial, nesse caso, potencial gravitacional. Nessa abordagem, a gente vai tratar o seguinte: quando o objeto está lá em cima parado, toda a energia dele é gravitacional, potencial gravitacional. Na medida em que ele cai, ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando energia cinética, mas na natureza a energia não é criada, a energia só se transforma. Então ele vai convertendo energia gravitacional em energia cinética. E quem faz essa conversão de um tipo de energia em outro é o que nós chamamos de trabalho. Tá? A gente vai usar o W. Trabalho é fundamental para entender o que se faz na engenharia. Praticamente toda a engenharia gira em torno de trabalho e energia. Ou eu vou realizar trabalho para gerar um tipo de energia, para transformar energia, ou eu vou usar energia para realizar trabalho para mim. Pense em tudo que se faz na engenharia. Você está sempre fazendo o quê? Ou você vai fazer trabalho para transformar energia, ou você vai usar energia para realizar trabalho. Como é que a gente gera energia elétrica hoje? Nós temos alguns processos que são chamados de geração de energia, que na realidade não é geração, é transformação. Por exemplo, no Brasil, uma das coisas mais comuns
é a chamada energia hidrelétrica, tá? O que é uma hidrelétrica? Essencialmente, eu vou usar a força da água, né, a mais tradicional de todas. Você acumula água numa barragem e deixa essa água descer por dutos. Então você acumula energia potencial gravitacional, abre a comporta, deixa a água descer ganhando energia cinética, perdendo energia potencial, ganhando energia cinética, e aqui embaixo, essa energia mecânica de movimento vai ser transformada numa energia mecânica de rotação de uma turbina. A rotação dessa turbina vai fazer com que um campo magnético na turbina que era estático, ele se transforme num campo magnético variável no tempo. Este campo magnético agora variável no tempo, ou seja, que a derivada dele temporal não é mais zero, ele induz energia, a circulação de elétrons aí no sistema ligado a ele do transformador e de geradores. Então eu estou pegando energia potencial gravitacional, transformando em cinética de movimento linear, transformando em energia mecânica de rotação, e essa, por sua vez, induzindo, processo de indução, energia eletromagnética. Então tem todo um processo aí de transformação, onde eu vou transformar energia realizando o trabalho. Quem realiza o trabalho aqui? O trabalho de transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética é realizado pela força peso. O trabalho de girar isso aqui é realizado pela energia cinética que a água ganhou aqui. Tem outras formas de energia? De transformação? Sim. O que se faz na energia eólica, que está aí tão em moda? Eu coloco lá um sistema de paz. Desenhos são ótimos. Sim? Nesse caso, então, a gente poderia resumir o trabalho, tipo, conceituar ele como sendo o que transforma uma energia em outra? Também. É a função que a gente usa ele. Só que ele não consegue... Você nunca consegue transformar toda uma energia em outra, mas essa é a função do trabalho, sim, a transformação. Entendi. Tá? Beleza. Aqui também, olha, o que a gente faz na energia eólica? Eu tenho a energia cinética das moléculas de ar, né, o vento, elas passam pela pá, essa energia delas vai ser usada para realizar um trabalho de girar essas pás, e ao girar essas pás, eu vou induzir corrente elétrica no sistema, porque, de novo, eu vou transformar em variável no tempo um campo magnético. Tá? E energia solar. Eu pego a energia que vem do Sol, energia eletromagnética, e faço com que essa energia arranque elétrons de uma placa da célula solar, e esses elétrons sendo arrancados com energia, eles podem ser usados ou, né, imediatamente na casa ou na rede, que é o mais comum, ou eu posso usar isso para gerar um processo de diferença de potencial químico e acumular energia dentro de baterias, né, quando a gente usa energia solar para carregar uma bateria. Pode perguntar, Carlos. No caso, a energia solar, eu acho que era um conceito, então, que eu tinha meio errado. Ele não seria energia térmica que vem sobre a placa? Não. Na realidade, a energia eletromagnética, ela proporciona também o aquecimento, né? Entendi. Mas ela não ferve a placa. Na realidade, o princípio da fotocélula é arrancar elétrons, gerar corrente.
Ah, é verdade. Faz tá? sentido. Onde a gente tem um processo mais ligado na energia térmica, né, no calor, é no... Existe uma coisa chamada termopar. O que é um termopar? Eu pego duas ligas metálicas diferentes, tá? Poderia pegar duas varetas, né, de ligas diferentes, aí eu tenho que saber a combinação dessas ligas. Crio uma junção entre elas e nada acontece, né? O material continua ali quietinho, nada acontece. Quando eu aqueço o processo, o ponto aqui, né, onde as duas estão unidas, essa energia térmica, esse aquecimento, faz com que corrente elétrica circule aqui. E isso é a base das chamadas usinas termoelétricas, tá? É aquecer o termopar. Por que ela é poluente? Porque eu queimo alguma coisa para aquecer esse termopar, né? E aí, quanto mais poluente for essa queima, mais complicado fica. É uma energia muito cara, né? Você pode queimar gás, existem algumas termoelétricas, alguns processos menos poluentes. Você pode, inclusive, queimar o gás metano que vem de detritos orgânicos. Alguns países fazem isso. Ou você pode ter o processo mais tradicional, que é a queima de carvão, que é extremamente poluente, ou até mesmo a queima do diesel. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que você está fazendo, você está aquecendo um termopar e gerando energia elétrica a partir disso. Tá? Então, esse é um outro... Então, a gente está sempre trabalhando com essa relação, o que realiza trabalho, né? Como eu realizo trabalho para gerar energia, ou usar a energia para realizar trabalho. Por exemplo, quando você liga um equipamento, um liquidificador, um ventilador, sei lá, qualquer um desses equipamentos, na tomada da sua casa, você está fazendo o processo oposto, né? Você está usando energia elétrica, a energia que vem aí, né, da diferença de potencial nas tomadas, para fazer trabalho para você, né? Esse trabalho pode ser resfriar o interior de um objeto, como uma geladeira, retirando a umidade, pode ser girar a pá de um ventilador, pode ser gerar uma furadeira, uma parafusadeira, né? Então você está pegando agora energia elétrica e usando ela para realizar trabalho para você. Então, a base aí de toda a engenharia é como fazer esse tipo de transformação e como ganhar eficiência nessa transformação. A gente primeiro investiga o processo do ponto de vista da eficácia. Eu consigo transformar energia em trabalho e eu consigo transformar trabalho em energia. Com que perda, né? Com que eficiência? Quanto melhor for essa relação entre energia fornecida e energia consumida, mais eficiente vai ser um equipamento. A gente consegue eficiência 100%? Não, não existe, né? E a natureza nem deixa isso acontecer. Existem as próprias leis da termodinâmica que já mostram que existe um limite entre a conversão de um tipo de energia em outra. Tá? Esse, essa forma, né, de abordar o comportamento da natureza, a gente vai começar a ver na mecânica, mas ele é o mesmo lá na termodinâmica também e vai ser o mesmo no eletromagnetismo também, tá? Chamada segunda lei da termodinâmica, ela essencialmente nos diz o seguinte, deixa eu salvar a lousa e já mudar aqui. A lei da termodinâmica, ela nos diz o seguinte:
Vou colocar uma panela, tipo uma panela, um êmbolo aqui, tá? Alguma coisa seria móvel aí. Que desenho ruim, meu Deus. Tudo bem. Vou colocar isso aqui no fogão. Isso aqui é uma chama. Nem dá para notar que é uma chama, né? E aqui dentro eu tenho água. Aquece, aquece, aquece. O que que vai acontecer? A água vai começando a ficar mais volumosa e ela vai começar a empurrar isso aqui. Então, essa tampa móvel aqui, ela pode subir. E aí, quando ela vai subindo, ela vai aliviando a pressão aqui dentro. Todo mundo consegue imaginar esse processo? Fácil, difícil? Mais ou menos. A lei da termodinâmica, que a gente consegue usar para descrever isso aqui, ela me diz o seguinte: o calor que eu forneço a um sistema, ele é usado para realizar trabalho e para mudar a energia interna do corpo. Então, eu vou fornecendo calor, 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 que é energia para isso aqui, e ele, num primeiro momento, ele vai simplesmente aumentando a energia interna. Energia interna de um corpo está associado diretamente à temperatura do corpo, tá? Quando chega num ponto que eu não consigo mais mexer só na temperatura, ele começa a expandir, ele começa a realizar trabalho. Então, ó, calor é usado para aumentar a temperatura e para realizar trabalho. Tá? Do mesmo jeito, quando eu deixo um objeto cair em direção à Terra, eu estou usando trabalho para transformar energia potencial gravitacional em energia cinética de movimento. Tá? Então, é sempre o trabalho que vai realizar e que vai fazer a transformação de energia. Tá? A gente não vai trabalhar essa questão de calor e temperatura, né, um pouquinho só no laboratório, mas numa abordagem muito superficial. A gente vai tratar só dessa abordagem aqui da mecânica e como que o trabalho faz essa transformação, tá ok? A gente vai começar com isso na próxima semana. Hoje eu só quis, né, dar as boas-vindas e fazer essa introdução para vocês, para que vocês se situem, né, do quanto que é importante essa parte de Física 2 e do quanto que é mais estimulante, porque a gente vai começar a tratar, inclusive, questões de performance, de processo, né? Que processo é mais eficiente, que processo é menos eficiente. O que que representa o atrito nessa história? Como é que a gente pode fazer com que o processo ele vai ser mais ou menos eficiente na medida em que eu tenha menos desperdício por atrito ou por aquecimento, né? Quando eu quero mover um objeto e eu tenho aquecimento, o aquecimento é uma perda de eficiência. Então acho que vai ser o primeiro contato de vocês com eficiência de processo e eu acho que aí reside o núcleo da disciplina de Física 2, para que vocês entendam o funcionamento depois, o princípio aí de funcionamento de máquinas e de outros equipamentos, tá ok? Queria só então terminar aí minha fala dizendo que é um prazer estar com vocês de novo. Fiquei muito contente em dar continuidade ao que a gente começou lá na Física 1 e que sei lá em que formato, se vai ser presencial ou à distância, mas a gente vai ver isso com bastante detalhe e sempre seguindo a mesma sistemática, sem atropelar ninguém. Vamos continuar com aquelas atividades aula a aula para que vocês consigam acompanhar a disciplina sem atropelos, tá ok? Fico à disposição de vocês, se alguém tiver perguntas, se alguém quiser fazer comentários, podem ficar à vontade.
Professor, só uma dúvida que veio na cabeça. O trabalho, além do W, ele pode ser representado por uma letra diferente também, não pode? Que Sim, é. sim, existem várias possibilidades. O W acaba sendo a mais usada para não confundir nem com temperatura e nem com alguns livros, especialmente de ensino mais básico, eles usam o tal no lugar do W. Mas é um problemão, porque o tal é muito usado para torque de força. E aí ele Ah, acaba, você foge de confundir com temperatura, mas acaba confundindo com o torque de uma força. Então, o mais usado é o W, padrão. beleza. E Tá, o mano? W, tem perigo da gente acabar confundindo com watt? Não, porque a unidade de trabalho é joule, Ah, tá. tá? Beleza. O watt é a unidade de potência. Potência é joule por segundo, né? Potência é energia por tempo. Então, watt é joule por segundo. E o trabalho é medido em joule, Beleza. tá? Quem não tiver perguntas, boa noite e a gente continua na próxima semana. Lembrando que na próxima semana a gente começa com a física experimental e aí vai depender um pouco do que a nossa gigante Bianca, que está sendo uma gigante mesmo aí nesse período, vai conseguir acertar aí com a chefia do instituto, tá bom? Isso aí, o que eu ia pedir aí para quem tá no grupo lá, é só colocar o nome, quem vai optar por fazer a matéria agora presencial. Coloca o nome na lista para a gente poder saber quem vai e para a gente ver como que separa essas turmas, o que a gente negocia com o Toninho. Tem também pessoal como a Gabriela, não sei se tem mais alguém que é aluno de DP, viu? Aí precisa conversar com a Bianca, Gabriela. Não sei se tem mais alguém. No caso, a Gabriela. Eu, professor? Isso, conversa com a Bianca. E tem também o Paulo Eu não sou de Henrique. DP, não. Eu não sou de DP, não. Não, Gabriela Spinelli? Não, você. Isso, sou eu. Não, é a Gabriela Araújo que falou. Não, tem a Gabriela Spinelli que vai fazer só a teoria, então ela faz agora, não tem. O Paulo Ah, Henrique também não sei. Paulo, você fez a física experimental quando era separado e passou na experimental? Pode teclar, Paulo, se tiver sem microfone. Ah, tá. No seu caso, só experimental. Tá. Ok. A gente depois precisa conversar, porque você vai ter que fazer a prova de teoria, tá? Que a disciplina foi, unificada. Aí depois a gente conversa para ver como é que resolve esse caso, tá bom? Mas de qualquer maneira. Professor, Oi? é, eu também sou de DP, daí eu queria saber, no caso assim, quando eu fiz, era turma experimental separada da física 2 normal. Eu Hum. preciso refazer experimental? Ana, eu vou fazer com você, se você cair na minha turma, claro, né? A mesma coisa que eu combinei com a Gabriela. Quando chegar o período aí de fechamento dos relatórios, eu vou abrir uma área para vocês enviarem o comprovante lá do que tem no sistema de que você fez e qual foi a nota, né, da experimental, e eu repito ela nos 4 pontos da disciplina. E aí você faz só a prova teórica, Ah, perfeito. Obrigada. tá? E quando que é essa divisão de turmas para eu saber se eu vou cair na sua turma ou da Maria Luísa? Olha, eu achei que o Edson tivesse feito hoje. Professor, o que ele fez foi o seguinte: a turma que era dele no semestre passado permaneceu com ele, e a turma que era da Kátia ficou com a professora Débora, porque a Kátia não vai dar Tá. aula pra gente. Então eu imaginei que a turma fosse ficar da mesma forma que ficou Tá. o semestre passado. Então eu vou tentar trazer
vocês para minha turma, que aí a gente resolve assim, né? No caso, a Ana Carolina e a Gabriela Spinelli. Não sei se tem mais alguém nesse caso. O Paulo Henrique tem que fazer o laboratório mesmo, é o mais importante para ele. Tá bom, então? Beleza, e qualquer novidade eu mando lá para você, tá? Tá bom, me avisa. Pessoal, boa semana aí para Boa todos no- e até a próxima quarta, então. Até, boa noite, Deus Boa abençoe. noite. Vocês Boa também. Tchau, noite, tchau. obrigada. Tchau.